Glória a Deus. Eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora, Deuteronômio 30:19, diz assim: Hoje lhe dei escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Agora eu chamo os céus e a terra, e a terra como testemunhas da escolha que vocês fizerem. Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Eu vou ler de novo. Hoje lhe dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida, para que vocês vivam e vivam seus filhos. O tema da minha ministração hoje é vida e morte. E eu quero orar antes. Pai, obrigado, Senhor amado, por essa oportunidade. Estamos ministrando a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para nos transformar. Eu sou um testemunho vivo de que um dia Sua palavra, ela alcançou o meu coração. E, Pai, eu não resisti à força e o poder da Sua palavra. Ela é verdadeira, Pai. Pai, ela é tão real quanto foi do seu início, há milhares de anos escrita. Ela é atualíssima, Pai. Nós nos deleitamos na Sua palavra. Pai, eu te louvo pela oportunidade de ministrar a vida dos meus irmãos. E está algo em teu coração. O Senhor diz que a Sua palavra vem para cumprir um propósito, não meu, mas um propósito do Senhor. E eu clamo ao Teu Espírito Santo que cumpra hoje em nós o Teu propósito. Que nós saímos desse lugar edificados por essa palavra, transformados. Pai, que o nosso amor aumente, a nossa fé aumente, que possamos, Pai, nos entregar mais ao Senhor e possamos, ó Pai, sair desse lugar transformado pelo poder que há nela. Eu te louvo, Pai, te agradeço e eu repreendo todo aquele que foi enviado para destruir, para roubar essa semente, para causar incredulidade, para causar, Pai, frieza e indiferença no coração quanto à Sua palavra, e nós nos deleitamos nela. Espírito Santo, tenha liberdade para transformar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, em tudo o que o Senhor quiser. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, morte e vida, por incrível que pareça, né? Essa é uma escolha que cada um de nós tem que fazer. Já que eu entendo, né, que Deus não está falando de uma vida somente nessa terra, uma vida carnal, mas Deus está falando da eternidade, porque nós já estávamos mortos. A Bíblia diz que nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Está lá em Efésios 2:1, também está em Colossenses no capítulo 2:13, né? Portanto, a minha escolha hoje, a nossa escolha, na verdade é esta: eu quero continuar morto para as coisas de Deus ou viver através da ressurreição de Jesus Cristo para a eternidade. Eu escolho hoje a bênção ou eu escolho a maldição? A escolha é minha, eu tenho que fazer. E não adianta dizer assim, eu não vou fazer escolha nenhuma, eu vou ficar neutro. Não existe neutro, porque nós já estávamos mortos. A neutralidade é morte, é a situação em que nós nos encontrávamos e que todo aquele que não recebe a vida de Deus se encontra nessa condição. E essa escolha, ela parece ser tão, né, óbvia. Quem escolheria a morte? Ninguém, né? Mas acredite, mesmo, né, o que o Senhor nos apresente aí uma lista de como seria, né, o pós-escolha nossa, muitos eles não se atentam e insistem, né, a permanecerem na morte eterna. Eu fui um que por 30 anos não recebi, não aceitava isso. E é por isso que Jesus oferece uma vida abundante, né, contrapondo aí essa vida miserável que o homem escolheu viver desde lá do Éden. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, 24 e 25, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele está dizendo, eu quero servir a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas a minha carne, ela grita para que eu viva em função da lei. Então é necessário que a gente saiba mais sobre essa vida que Jesus está falando, que Deus está falando na sua palavra. Será que aquilo que nós nos apegamos, o que nós chamamos de vida,
está realmente correto? Será que aquilo que a gente mais ama e deseja viver é realmente a vida que Deus está falando na sua palavra? Porque a vida abundante que Jesus fala, ela é a Zoe, Zoé. É a Zoe, que no Strong é um dos significados. O Strong é um dicionário bíblico, né, que o significado dessa palavra é eterno no reino de Deus, é vida de Deus. E é essa vida que Jesus tem e que é também a vida que Ele é, não só que Ele tem, mas Ele é essa vida. E Ele faz essa afirmação a respeito de si mesmo em João, no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele disse que fora dele não há vida. Em Atos 4,12, diz que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há vida fora de Cristo, está em qualquer Bíblia. Porém, não muitos, né, se rendem a essa verdade, se apegando naquilo que acreditam ser a verdadeira vida. Porém, a vida aqui, querido, ela é tão passageira, que a Bíblia, ela compara essa vida como um sopro. O Salmo 144:4 diz que o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. E queridos, né, a vida nessa terra é sim muito passageira. Assim como uma sombra, né, às vezes ela muda, tão um ventinho qualquer, ou nem está ventando, ela muda de direção, ela desaparece quando anoitece. A vida também da mesma forma, ela se esvai sem que a gente perceba. E às vezes, até na nossa correria aí do dia a dia, ela pode nos dar essa falsa sensação de que o tempo não vai passar. Mas, querida, a vida passa, e ela passa assim, como uma sombra, rapidinho, muito rapidinho. Oséias, no capítulo 13, no versículo 3, diz que é como uma fumaça que sai do chaminé. Você já viu uma fumaça sair do chaminé, você fica olhando, daqui a pouco você não vê, né? Segundos depois, você não vê mais a chaminé. Então, e Deus, ele exortou muito o povo de Israel, porque eles estavam apegados na vida que eles tinham, né, através desse profeta. E ele alertou muito o povo de Israel, Deus alertou muito sobre essa fragilidade do homem. Oséias disse também que a vida do homem, ela é como a neblina da manhã. Às vezes você não vê nada, está uma neblina, mas daqui a pouco aquilo desaparece. Tiago, no capítulo 4, versículo 14, ele repete essa mesma afirmação. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então, querido, é claro que Deus não está falando, quando Deus está falando de escolha da vida e da morte, Deus não está falando de algo que é passageiro, mas de algo que é eterno. E aqueles que não se submetem, não submetem a sua vida a Cristo, tem curta duração nessa vida que Deus está falando e nessa vida aqui. Aliás, na outra tem eternidade, mas não naquilo que significa vida para Deus. Porque o que é 60, 70, 80, 100, 120 anos aqui na terra, perto de uma eternidade? Aliás, querido, você sabia, ou você sabe, o comprimento que tem a sua vida? Qual é o comprimento da sua vida? A Bíblia também fala isso no Salmo 39, no versículo 5, ele diz assim, ó, desde os meus dias, o comprimento, destes aos meus dias, o comprimento de um palmo. Um palmo. E a duração da minha vida é nada diante de ti. O salmista diz, a duração da minha vida, a vida que eu vivo aqui, ela tem um palmo. E o Senhor... e a duração da minha vida é nada diante de ti. E essa, querida, é a verdade. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, porque o amanhã, né, a gente sempre fala isso, o amanhã pertence a Deus. E o tempo também, querido, o tempo ele está. O tempo é Deus que domina o tempo é Deus que faz o tempo. Sempre gosto de pensar, às vezes eu fico pensando, o que é o amanhã? A gente faz tanto plano para amanhã, mas o amanhã não existe o amanhã. Ele só existe em Deus, que é eterno, né? Deus já criou todo o tempo, não existe mais tempo. Mas para nós não existe um amanhã. A Bíblia diz só, que não adianta você falar, eu vou fazer isso amanhã, eu vou lá amanhã, eu vou fazer isso amanhã. A Bíblia diz, não, diga, se Deus quiser, eu vou, se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Porque a vida, querido, nós não sabemos nada, nós não conhecemos o minuto seguinte, nós não sabemos
se nós estaremos vivos daqui a pouco, nessa vida, que às vezes nos apegamos tanto. Então a vida, sim, querido, ela depende de Deus. E todos os nossos planos precisam, devem respeitar a vontade de Deus. Quem sabe do amanhã, querido, se não esse Deus que criou todas as coisas? Eu quero chamar a nossa atenção para a nossa própria vida. Às vezes nós estamos tão preocupados com a vida dos outros, não é verdade? Nós nos preocupamos tanto com a vida das pessoas, né? E a gente esquece da nossa própria vida. A gente não dá atenção para o que nós precisamos viver em Deus. A Bíblia chega a dizer, querido, isso para mim é algo assim, é o ápice de um desejo do coração do Pai, que Deus quer que a gente ganhe vidas, mas Ele diz, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua vida. Eu trago essa concepção para o reino natural. Às vezes nós estamos perdendo o nosso tempo tanto para juntar nessa vida, para gerar nessa vida, criar nessa vida, trabalhar nessa vida. Mas nós não estamos construindo algo para a eternidade. Nós vamos refletir sobre essas questões, que é mais importante para a humanidade. Eu quero, em 3 tópicos, falar isso com você. O que eu posso fazer para não morrer eternamente? O que eu posso fazer? Como eu posso cuidar espiritualmente do bem mais precioso que Deus me deu, que é a vida? E terceiro, se a vida aqui é passageira, você já parou para pensar o que é que vai vir depois da sua passagem por aqui? Porque as coisas não terminam aqui, querido. Não terminam aqui. Então, primeiro, o que é que eu posso fazer para não morrer eternamente? Jó no capítulo 33, no versículo 4, ele diz, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Deus Todo-Poderoso me dá vida, e essa vida é Zoe, essa vida que está nesse texto é Zoe. Então o sopro de Deus me fez, é esse sopro de Deus que me dá vida. Então a primeira coisa é reconhecer que a vida que está em mim, ela não me pertence, foi o Senhor que me deu. Então, se ela não me pertence, eu sou dele. E o que é dele precisa ser devolvido para ele. Colossenses, no capítulo 6, 3 diz, aliás, Cantares, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O Salmos 22, 10 diz, desde que eu nasci pertenço ao Senhor. Quando ainda estava no ventre da minha mãe, ele já era o meu Deus. Nunca fomos de nós mesmos, querido. Nós sempre, desde que nós somos gerados no ventre da nossa mãe, nós somos de Deus. Outra coisa, eu preciso voltar para Ele. E esse é o clamor, o maior clamor do coração desse papai que nos ama. Ele diz em Zacarias 1:3, volte-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê, querido, que nós às vezes sofremos tanto com as perdas, com as questões da vida aqui, porque nós demandamos tanto? Porque nós nos desgastamos por aquilo que é corruptível, é corrosivo, aquilo que se desfaz. Nos gastamos tanto com essas coisas, e Deus está dizendo, venha ser feliz, venha para mim, porque você é meu. Imagina um Deus que criou todas as coisas dizendo, você é meu e eu sou teu. Eu quero um relacionamento de pai e filho, eu conheço todas as suas necessidades, eu me importo com você. Quando eu imagino Deus olhando para nós, correndo absurdamente, ninguém aqui está pregando para você agora, não vou fazer nada, não é isso. Mas a gente correndo atrás de todas as coisas que tão facilmente chegaria até nós, se nós corrêssemos para Ele. Porque Ele conhece, antes mesmo de pedirmos, antes mesmo de falarmos ou pensarmos, todas as nossas necessidades. Outra coisa que eu preciso arrepender dos meus pecados. Atos 3,19, arrependam-se, pois, volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, qual lhes foi designado Jesus. Querido, Deus, Ele não compactua, Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Deus não pode compartilhar no nível que nós necessitamos, Deus não pode relacionar no nível que nós precisamos, se a nossa casa, a nossa vida, porque nós somos a casa de Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E esse templo, ele precisa estar puro, ele precisa estar diariamente sendo limpo.
Nós precisamos. Então, voltar para Deus é um coração arrependido, um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que Deus não resistirá. Eu preciso também nascer de novo. João no capítulo 3, versículo 3 diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o versículo 6 já diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Esse é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus está dizendo que é isso aqui que é carne. Nascido da carne é carne. Carne, ela consome, ela corrói, ela se acaba. Mas aquilo que volta para Deus é o Espírito. Aquilo que se relaciona com Deus é o Espírito. Ali está a nossa relação e a nossa eternidade com o Senhor. E aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe nem para onde vem, nem sabe para onde vai. Porque nós não fomos criados no momento, que você não existiu no momento em que sua mãe te gerou. Você já é algo muito especial no coração de Deus há muito. Para Deus, você já era uma vida que existia, você já era um espírito que existia no coração de Deus, e Deus decidiu formar você no ventre da sua mãe, e é por isso que nós precisamos voltar para Ele. E é só através do arrependimento, porque nós provamos de um mundo de pecado, nós nascemos no mundo de pecado, e a vida de arrependimento vai nos levar a esse novo nascimento. Não vamos entrar nesse texto, na fala de Jesus com Nicodemos, senão poderíamos pregar dias sobre isso. Como nascer de novo? Como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe? Não é da carne mais, mas agora é da água e do Espírito, uma nova vida. Não é mais a carne, mas a carne eu já nasci, agora meu espírito precisa ser recriado à imagem e semelhança do seu Criador, para que eu possa ter comunhão com Ele. Atos 3,19, arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento traz tempo de refrigério por causa da presença do Senhor. Eu poderia chamar muitas pessoas aqui para contar como que é a vida depois que o Senhor entrou, esse refrigério que não depende de circunstâncias, que não depende, de coisas, de tesouros aqui da terra para que seja alimentado. A presença do Senhor, a graça do Senhor, ela nos basta. Romanos 6,4 diz: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade de vida. É uma nova vida, uma vida nova. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Uma nova vida. Romanos 6,10, pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então, o arrependimento nos leva a uma confissão. Confissão do quê? Daquilo que o meu coração creu. Então eu creio, eu estou lançando a palavra de Deus, a semente de Deus ao seu coração. Você crê no seu coração que essa é a palavra de Deus? Então é necessário que façamos uma confissão dessa palavra para que alcancemos essa comunhão com Ele. Segundo tópico, como é que nós podemos cuidar espiritualmente do bem mais precioso que Deus nos deu, que é a nossa vida? Colossenses 3,1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a vida de vocês está escondida em Cristo e com Deus. Quando Cristo e a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Querido, um dia Cristo vai se manifestar e nós com Ele nos manifestaremos em glória. Mas como? Porque esse é resultado do quê? Esse é resultado de uma vida de quem olha para o alto. Não está concentrado, não está
sabe, preso à condição humana, está olhando para o alto, a um Deus que é maior, um Deus que é melhor, um Deus que pode todas as coisas. Eu não me concentro aqui, eu me concentro lá. Então procure coisas que são do alto e mantenha, querido, seus pensamentos nestas coisas. E nós precisamos sim aprender a viver olhando para o alto com os nossos olhos fixos, né, no Senhor, e o tempo todo, independente das circunstâncias à nossa volta. As coisas mais importantes da nossa vida, elas não estão aqui na terra. Mateus 6,19 já fala sobre isso. Ajuntai tesouros no céu, né? Onde a ferrugem não consome e onde os ladrões não roubam. Junta tesouro no céu. E esse processo, querido, que nós buscamos tanto, que tantos falamos de ser mais, o crente mais do que vencedor, é o crente que no fim da prova, com a hora que ele venceu, sabe, ele aprendeu a ser mais firme em Deus. Ele aprendeu a ter mais firmeza em Deus. Ele aprendeu a viver acima das circunstâncias que estão à nossa volta. Porque, querido, tesouro aqui significa a morte. Tesouro aqui é até a morte nossa. Agora, tesouro no céu é eterno. O que você constrói olhando para o alto, o que você constrói em Deus é para a eternidade. Se você quiser anotar essa frase, que eu creio, o Espírito Santo falou hoje no meu coração, é: quem busca tesouro aqui se frustra com as impossibilidades, mas quem busca tesouro no céu rompe o sobrenatural. Aqui, querido, qualquer dificuldade nos detém. Mas quando nós estamos olhando para o céu, para o alvo, nós não paramos. Então os tesouros da terra, eles podem sim nos imobilizar, te fazer parar, desistir. Mas os tesouros dos céus, ele vai te impulsionar, ele vai te encorajar. Esses tesouros vai te projetar para o sobrenatural. Romanos 8,18 diz: eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Nada aqui se compara à glória que está sendo, que para nós é revelada. Então nós estamos vivendo uma geração de muitos crentes, que às vezes eles olham somente para as coisas terrenas, não colocam os seus olhos em Deus. São pregações que nós ouvimos, querido, praticamente daquilo, te levando para aquilo que é terreno, que não leva as pessoas a olharem para o céu. Pregação que vem para você ter uma casa, ter um carro, para você ser curado, são coisas ligadas a vamos tirar o ser curado aí, obrigado, queridão. Querido, mas vem, os testemunhos, eu tinha uma casa, agora eu tenho 8, eu tinha um carro, agora eu tenho 20, os testemunhos estão muito ligados, porque a pregação foca tesouros na terra. E a Bíblia está dizendo que nós precisamos aprender a desenvolver essa habilidade, essa sensibilidade a juntar tesouros nos céus. E não é uma escolha, é um imperativo, buscar e pensar nas coisas do alto, não nas coisas que estão na terra. E em toda a Bíblia, querido, nós vamos encontrar essas advertências, a ter os nossos olhos em Deus, né, os nossos olhos no alto, ao invés deles estarem aqui na terra. Toda a Bíblia fala sobre isso. E depois que nós provarmos a bondade e a misericórdia de Deus, nós não podemos jamais aceitar que qualquer outra coisa alimente o nosso coração. Olha o que o Paulo diz, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, 22. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Diga: o Senhor é bom. Diga: o Senhor é bom. Mais uma vez, diga: o Senhor é bom. Ele está dizendo: deseje o leite espiritual. Sabe, querido, às vezes quando nós nos convertamos, eu amo ver os bebês na fé. Os bebês, eles mamam. Você dá uma mamadeira, se dá 10 mamadeiras, eles mamam, e mamam, e mamam. Aí eles vão crescendo, eles vão perdendo esse desejo, sabe, de se aprofundar, de conhecer mais. Às vezes a gente já pensa que já sabe de tudo, já é o suficiente para eu se virar aqui, pregar uma palavra, ministrar uma célula, e nós nos detemos. E nós precisamos o tempo todo desejar
né, esse leite espiritual puro, que é a palavra de Deus, para que por meio dele a gente cresça na salvação. É a palavra de Deus que vai nos fazer crescer na salvação, desenvolver a nossa salvação. Então eu preciso fazer a última pergunta e o último tópico. Você já parou para pensar o que é que vai vir depois da sua passagem por aqui? Às vezes, querido, quando uma criança, né, nos pergunta a respeito de morte, a gente fica todo trêmulo, né, não sabe nem o que responder. Quando a criança pergunta o que é morrer, como é que é, né? Você passa por alguma situação, você fica assim, sem explicar. E nós temos muitas dificuldades de falar ou até mesmo de pensar na morte, especialmente na morte de alguém que nós amamos. E a primeira pergunta que surge é essa: será que nós voltaremos a ver esses amados que partiram? Será? E felizmente, querido, parte dessa missão de Jesus aqui na terra foi libertar aqueles que durante suas vidas estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2,15 diz: e livrasse, está falando de Jesus, todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. As pessoas às vezes se escravizam para não morrer e acabam morrendo por causa do medo, presos a isso. Então, querido, é somente em Jesus que estão as respostas a todas as nossas perguntas sobre a morte e a vida futura. Como? Simplesmente olhando para tudo que aconteceu com Jesus, assim será com aqueles que estão aguardando nele a sua ressurreição. A Bíblia diz que Jesus morreu, foi sepultado. A Bíblia diz que nós morremos com ele, mas aqueles que com Cristo ressuscitou, com ele estão assentados nas regiões celestiais. Então você está com o seu esqueleto aqui, eu estou aqui em cima, numa cadeira, mas o seu espírito, você que está em Cristo, está sentado com ele nas regiões celestiais. Uau, querido, isso é maravilhoso demais. Como acreditar num negócio desse? Lendo a Bíblia. Se ele disse, é porque nós somos muito carnais, nós enxergamos a vida aqui, nós vivemos nessa dimensão. Algumas vezes eu já experimentei esse transladamento, aí, o traslado para uma dimensão espiritual bíblica. Eu não estou falando aqui de outras coisas. E isso é tão maravilhoso, porque você não pensa com a sua mente, você não vê com seus olhos, não ouve com seus ouvidos, e às vezes nem fala com a sua boca. Nós precisamos nos ver nesse lugar, querido, ser um lugar de plenitude, de alegria, de contentamento. Por que Paulo sofria o que sofria? O homem vivia mais preso e apanhando do que solto. Escreveu 13 cartas, que nós lemos, e já citei quantas dessas cartas dele. Por quê? Porque esse homem vivia nessa dimensão. A vida para mim é Cristo, né? Eu não considero as coisas do mundo mais nada, porque eu aprendi a viver contente. E nós precisamos alcançar isso. Eclesiastes 12:7 diz: o pó volte à terra, de onde veio. Nós somos pó, querido. E o Espírito, que é o fôlego de vida que Deus nos deu, volte a Deus que o deu. Então aqueles que estão em Cristo, quando partir daqui, quando dormir aqui, vai para lá. Só mudou o seu endereço. Não morre, porque a morte que Deus está falando é a morte eterna. O que nós vamos escolher? A morte eterna ou a vida eterna? Para a vida eterna eu tenho, Cristo me redimiu, Ele me comprou para viver a eternidade. Jesus, Ele levou o castigo da morte eterna naquela cruz. Que sentido tem Jesus morrer numa cruz, se não fosse para que eu tivesse uma vida eterna com Ele? Qual sentido? Por que Jesus morreu numa cruz? Para eu viver miseravelmente aqui? Que sentido teria o Senhor dar o seu Filho único para morrer naquela cruz, para eu viver essa vida 60, 70 anos? Tem algo maior, tem algo que é eterno. Romanos 8:1. Agora, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Então só Jesus, e somente Ele, que tem a chave. Somente Jesus, Ele tem a solução para a vida, e somente Jesus tem solução para a morte. Escute isso, querido.
sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador. Estou lendo 2 Timóteo 1,10. Jesus Cristo, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O Evangelho. Disse-lhe Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta, Jesus, você crê nisso? Você crê nisso? O Evangelho de Jesus, querido, ele é a resposta do que virá depois da nossa passagem por aqui. A Bíblia, ela chama a morte de sono. Jesus, ele ensinou que a morte ela é como um sono. Olha o que ele disse aos seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu. E eu vou até lá para acordar, ele disse, para as irmãs de Lázaro. Aí os seus discípulos disseram para ele, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar então. Jesus, ele tinha falado da morte, mas os seus discípulos, eles pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então aí Jesus falou claramente, não, Lázaro morreu. Mas para Jesus não morreu. Quando nós morremos, aqueles que estão em Cristo, Jesus não vai olhar, morreu. Não, ele vai... Jesus chorou lá, não foi por causa de Lázaro que estava morto, mas por causa das suas irmãs que estavam tristes, e eles eram muito amigos. Quando Jesus olha para alguém que está nele e morre, Jesus não tem nenhum motivo para entristecer. Jesus olha, está dormindo, como ele disse para Lázaro, está dormindo. E Lázaro já estava morto há 4 dias quando Jesus chegou ali. Mas quando eles se dirigiram ao túmulo, Jesus provou, que é tão fácil para Deus ressuscitar alguém dos mortos, quanto para qualquer pessoa acordar um outro aqui. Ele está dizendo, para mim, você acordar o seu irmão que está dormindo e eu ressuscitar o morto é a mesma coisa. É muito fácil. Então, é muito confortador a gente saber que os nossos amados que já dormiram, que já faleceram, eles estão dormindo, estão descansando em paz, estão ali confiantes. Daqui a pouco o Senhor Jesus vai acordá-los. Então a morte, querido, que algum dia pode nos chegar, é um sono calmo, e ela é uma voz muito tranquila, uma paz muito absoluta. Deus, Ele não esquece do que estão dormindo, nesse sono da morte. O sono da morte não é o fim da nossa história, amém? Bem lá no túmulo de Lázaro, onde Lázaro estava sepultado, Jesus diz a Marta, sua irmã, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Está lá no Evangelho de João 11, 25. Então aqueles que morrem em Cristo dormem na sepultura, mas ainda têm um futuro brilhante. Aleluia! Porque esse papai, querido, amoroso, precioso, que conta até mesmo, os cabelos da nossa cabeça, é Ele que nos guarda na palma das suas mãos. Ele não vai esquecer de nós. A gente pode morrer, a gente pode voltar ao pó, mas nossa vida, nossa peculiaridade, o registro da nossa vida, de cada um de nós, vai permanecer muito claro na mente e no coração de Deus. E quando Jesus vier, Ele vai acordar os justos do sono, da morte, da mesma forma com que Ele fez com Lázaro, amém? Ouça o que Paulo disse aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, 4:13 a 18. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto os que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Olha o que Paulo está dizendo, olha, irmãos, vocês não podem ser ignorantes como os que dormem, porque senão vocês vão tornar como aqueles que não creem em Jesus, e eles já perderam a esperança. Pois dada a ordem, como a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ele diz, consolem-se uns aos outros com essas palavras. É um consolo saber para onde nós iremos. Então, no dia da ressurreição, ela vai parecer para nós, querido, um breve descanso.
dia da nossa morte é um breve descanso. Aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, confessaram como seu Salvador, serão despertados do sono por essa maravilhosa voz. Imagine Jesus naquele túmulo, Lázaro, 4 dias num túmulo, já cheirando mal, escutando Jesus: Lázaro, sai para fora. Tati, sai para fora. Jorge, Keller, Márcia, você é muito linda para ficar aí dentro, sai para fora. Elis, sai para fora. Ana, bebê da Ana, sai para fora. Agora não. Mas isso aí a gente dá um jeito, né? Mas que tem médico, mas eu também já fiz um parto, né, Kelly? Então, essa esperança, a esperança, né, da ressurreição não é a única coisa. Nós temos também que focar um lar espiritual que nós temos, amém? Nesse lar, a Bíblia diz: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Apocalipse 21:4. Então, queridos, aqueles que amam a Deus não precisam ter medo da morte. Além da morte, está uma eternidade de uma vida plena em Deus. Jesus, em Apocalipse 1:18, diz: é Ele que tem a chave da morte. Sem Cristo, a morte seria assim uma estrada de mão única, né? E ela terminaria ali no estado de total esquecimento. Mas em Cristo há uma esperança gloriosa e vibrante, radiante. E eu encerro fazendo para você e para mim essas mesmas perguntas que eu fiz no começo. O que eu posso fazer para não morrer eternamente? Entregar a minha vida para Cristo é a solução. Você só tem essa vida. E não dá para entregar depois que partir. E ninguém pode fazer isso por ninguém. Você tem controle total sobre a sua vida aqui. É você que pode fazer isso. Então, entregue sua vida, porque o autor da sua vida é Jesus. Você é dele e precisa voltar para ele. Como eu posso cuidar espiritualmente do bem mais precioso que Deus me deu? Se concentrando e buscando as coisas do alto. Meus pensamentos. O que é que virá depois da sua passagem por aqui? Morte eterna ou vida eterna? Sem qualquer outra oportunidade ou possibilidade de mudança. Depois que partimos, querido, ninguém vai poder interceder por você. Não existe um só versículo na Bíblia que diz que a oração de alguém pode tirar você de uma eternidade e colocar na outra. Fica claro se você conferir no texto de Lázaro. E o rico, você vai ter bem a noção disso que eu estou falando. Então, nós escolhemos enquanto nós estamos aqui. Então, eu te dei algumas respostas que nos direcionam, querido, para a eternidade. É o que Deus fez quando escreveu aquele texto que você pode ler de Deuteronômio, lá de começo. Deus te deu essa possibilidade. O que é que você vai escolher? Você vai escolher a vida eterna ou você vai escolher a morte eterna? Porque de qualquer jeito o seu espírito vai continuar existindo. Porque morte para Deus é o afastamento. Por isso que a Bíblia diz: aquele que não tem Cristo está morto. Não está morto porque morreu a carne, mas é porque o espírito está desconectado com Deus. Quando o homem lá no Éden se desconectou com Deus, pecou, ele se separou de Deus. Pecar é separar, é errar o alvo. O homem errou o alvo, ele se separou de Deus. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, Cristo, veio e foi o homem perfeito. Deus fez Adão perfeito, assim como fez Cristo perfeito. No ventre de Maria. Ele veio aqui, foi um homem perfeito, para que o seu sacrifício fosse válido. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Ele é o Cordeiro perfeito. Então Ele fez aquilo, para que nós pudéssemos novamente nos religar. Isso é religião, nos religar com Deus. É a essência da palavra religião. Jesus veio aqui, pagou o preço que eu não poderia pagar. Não havia um justo sequer, ninguém que poderia
oferecer sua vida pela humanidade. Então, Deus colocou Jesus no ventre de Maria. E ao mesmo tempo que ele era 100% Deus, ele era 100% homem, ele foi confrontado, afrontado, humilhado, rejeitado. Todos os sofrimentos que nós um dia podemos passar, Jesus passou, para que os nossos pecados, nossas dores e maldições fossem apagados, fossem sarados naquela cruz. Então o convite do coração de Deus para você hoje é esse. Você quer viver a eternidade com Ele ou longe dEle? Porque não existe um lugar neutro. Eu não quero Jesus, mas eu também não quero o inferno. Eu não abomino o inferno, mas eu não quero Jesus. Eu não me entrego. E aquilo que Jesus fala, para mim é uma das coisas mais pesadas da Bíblia. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então é necessário, depois que eu creio no meu coração, eu confessar que Cristo é o Senhor. Ele é o meu Salvador. E esse é o apelo que eu quero fazer para você. Talvez você que está aqui, você ouviu essa palavra, e Deus falou com você, mas coisas que eu nem falei aqui, o Espírito Santo certamente ministrou o seu coração. Talvez você esteja aqui, estava afastado dos caminhos do Senhor, andou por um tempo com Ele, mas acabou se distanciando por alguma circunstância. E Deus está te chamando hoje a um concerto, a reafirmar a aliança que um dia você falou com Ele. E talvez você que está aqui nunca entregou assim a sua vida, nunca se declarou publicamente: eu quero viver essa vida eterna com o Senhor. Não quero, depois que eu partir daqui, eu quero ouvir alguém me acordando, e eu quero ouvir a sua doce voz falando comigo. Essas duas, as últimas lá, por favor. E eu queria te convidar a vir aqui. Eu queria orar com você. Se você está aqui e quer hoje entregar sua vida a Cristo, quer confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu vou fazer isso com muita alegria. E eu gosto sempre de falar que esse foi o dia mais feliz e que minha vida tomou um novo sentido na sua totalidade. Dia 28 de dezembro de 1989 foi o dia, 30 anos eu entreguei a minha vida a Jesus. Você quer fazer isso hoje? Por favor, sai do seu lugar. E se você está sentindo Deus falar com você, não espere alguém vir. Deus está falando com você. Pode vir aqui e diga: Jesus, eu quero sim, publicamente entregar minha vida ao Senhor. Talvez você que é da casa trouxe alguém com jeito, educação, porque Jesus não agride ninguém. O inimigo faz isso. Mas Jesus, ele é um cavalheiro educado. Ele fala no nosso coração. Ele disse: ouvides a voz do Espírito, não endureça o coração. Eu quero fazer estou fazendo esse convite. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu estou te esperando para você entregar sua vida a Cristo. Enquanto eles ministram, você ora, fecha os seus olhos. A igreja também fica orando. Se alguém, querido, eu estou te esperando, pode vir. Se você tem algo falando em seu coração, não resista a essa voz. É a voz do Senhor, e eu não estou te chamando para fazer parte da comunidade de alcance, de uma igreja, aqui não. Estou te chamando para entregar a sua vida a Jesus, e a sua vida depois ser dirigida por Ele. Não estou convidando você para ser mais um membro de igreja, mas para ser um membro do corpo de Cristo. Essa é a necessidade de todo ser humano, ser membro do corpo de Cristo.
Depois o Senhor mesmo vai te encaminhar para um lugar onde Ele quer você, servindo as pessoas, amando a Deus e servindo pessoas. Aleluia. Não fique com vergonha, querido, por favor. Se você está aí preso pela vergonha, não fique. A igreja continue orando com os olhos fechados, por favor.